Então, vamos começar com os procedimentos. No primeiro passo, vamos aqui fixar a comporta no canal e a comporta deverá ser fixada ou posicionada mais para a montante do canal para facilitar aqui a leitura dos fenômenos que vão acontecer no experimento. Tem uma posição fixa, mas tem que ser posicionada mais para a montante. Então, vou aqui fixar. Essa é a posição correta da fixação da comporta. A parte aqui contraída tem que estar dessa forma. Ok. Vou botar aqui a comporta. Ok. Depois temos aí o segundo passo. O segundo passo corresponde ao acerto da comporta. Vamos posicionar a comporta com uma abertura aqui em relação ao fundo de 20 milímetros. Ok, estamos em 30. Estar aqui em posição de 20 milímetros. Vamos ter um paquímetro aqui. O 20 milímetros é medido a partir da pista aqui da celeira, da parte chanfrada. Ok, temos aqui os 20 milímetros acertar. E a comporta tem que estar na posição vertical, 90 graus. A seguir fixamos a comporta para não criar, ou melhor, para não abanar à medida que o fluido vai passando pelo canal. Fixamos a comporta. Ok, o passo 3. Temos que ter a certeza que quando fixada a comporta, na altura de medição das profundidades, dos valores que desejamos, parâmetros que desejamos, principalmente usando a régua, temos que ter que adicionar uns 2,5 milímetros à dimensão desejada, porque temos aqui a régua, ela está graduada em milímetro. Então, essa ponta aqui da régua tem uma altura de 2,5 milímetros. Então, daqui para aqui temos 25 milímetros. O que significa que se medirmos aqui a altura até na posição 20, estaremos a dizer que temos o 20 mais 25 mais 2,5 milímetros, corresponde a ponta. Então, é preciso ter cuidado na medição. Okay. Esse é o terceiro passo. O quarto passo, este é o quarto passo. O quinto passo, vamos aqui admitir aqui um caudal no canal. Vamos injetar o máximo caudal possível a escoar no canal. Pode ser a capacidade máxima da bancada ou mesmo o caudal máximo possível escoar o canal como o canal está vazado. Então, e no passo 6 vamos ajustando aí o caudal e a seguir disto vamos começar a fazer registros dos valores que vamos obter em cada leitura, em cada caudal que vamos aí fazer ajustes, fazer registro dos valores, que é para depois irmos lá nos quadros de observações para verificarmos o cálculo dos parâmetros necessários, que é o caso de profundidade, descolamento montante, a energia específica, caudal, por exemplo, para um caudal de 0,68, qual é a profundidade, qual é a energia específica, e depois vamos fazer a comparação dos valores
fazemos a discussão dos resultados para ver qual é o comportamento dos diversos parâmetros que fomos obtendo ao longo da experiência. E ao ajustar o caudal, depois de admitirmos o caudal máximo no canal, vamos fazer uma redução gradual a cada 0,5 litros por segundo para registrarmos os caudais e obtermos os diversos parâmetros necessários para a execução do experimento. Ok, agora vamos para avançar. Posicionamos aqui a bancada. Já temos previamente a comporta lá instalada no canal, já temos a comporta do fundo do canal, que é esta aqui, para o controle. Então, isso vai definir a que distância será posicionado o ressalto, dependendo da abertura que vamos dar aqui. Então, poderemos ter aqui, em concreto, a que distância poderá ser formado o ressalto. Ok, agora vamos ligar a bomba aqui na bancada. Ok, está ligado. Ok, então vamos ligar a bomba. Esperamos ela processar. Já, né? Ok, já temos a bomba ligada. Agora já vamos aqui injetar o caudal. Temos aí indicação de que o caudal já foi injetado. De água aumentando a capacidade da bomba para não haver extravasamento aí de fluido. Lembrando sempre que a comporta temos uma abertura lá fixada em 20 milímetros. Então vou acrescentando aqui o caudal. Agora estamos em 0,53 litros por segundo. Pela observação do canal, percebe-se que na secção onde tem a comporta, já temos aí um estado, o caudal vai olhar. Temos um caudal de 0,60 litros por segundo. Ok, esse é o primeiro caudal, é o máximo. Vou aqui anotar o caudal. Então, para este caudal, agora precisamos fazer o ajuste aqui da comporta. Esta comporta que está mais para design, porque o objetivo no final é criarmos aqui a formação do salto hidráulico, que é para poder permitir fazer os furos de ressalto
determinar as alturas corrigadas e, em suma, quantificar o ressalto, classificar o ressalto, o que também influencia de alguma forma naquilo que é a determinação do caudal naquela conforto que nós andamos. Aqui pode-se ver que temos aqui o tubo de todos. Aqui temos uma carga de velocidade de aproximadamente 4,60 milímetros. Daí 4,60 milímetros. Bom, o pitot aqui vai nos ajudar a fazer a leitura da velocidade. Ainda não fiz aqui o ajuste da comporta no final. Aqui, por exemplo, vejamos que à medida que aproximamos mais na posição da comporta, a velocidade aqui, a carga de velocidade vai aumentando. Aqui estamos em 5 milímetros. Vamos lá ver logo na saída da comporta. Também 5 milímetros. Ok, agora vou fazer o ajuste aqui. A comporta no final, porque o objetivo na verdade é criar uma formação de ressalto. Vou ajustar aqui a comporta, baixar mais um pouco. Já pode-se observar no canal que o ressalto já está a se formar. Ok. Tentar fazer a medição da abertura na comporta no final. Aqui quem indica que o ressalto está mais para montante, então vou tentar realizar aqui a abertura da comporta para reposicionar o ressalto. Porque o ideal é posicionar o ressalto mais para o ressalto. Vou ir mais um pouco. Mais uma vez, voltamos na simulação dos experimentos. Hoje vamos simular o experimento o terceiro experimento, nesse caso, que é a comporta. O objetivo do experimento é mesmo fazer uma análise comparativa no momento real em Rio, por exemplo, paragem, como é que o fluxo é controlado e como é que se faz a medição de vazão. Então, o uso da comporta vai nos ajudar aqui, uma comporta plana, vai nos ajudar aqui a sanar essa dúvida. Praticamente o objetivo essencial é fazer o controle do fluxo e medir o caudal. Então, as características deste momento que vamos observar na simulação, temos aqui uma figura ilustrativa do que vai acontecer após a simulação. Vou aqui mostrar a figura. Okay. Temos aqui um canal para o nosso experimento. O canal é retangular, a largura do canal é 75 milímetros. A princípio já existem procedimentos já traçados, que depois vamos mostrar, que servem para guiar o experimento, como é que o experimento deverá ser executado. Então, numa primeira fase é instalada a comporta plana na secção mais paramontante do canal, que é a secção onde o fluido entra, numa primeira fase. Instalamos uma comporta plana e baixo para o fundo devemos instalar uma outra comporta, que é a comporta do controle de fluxo, porque afinal de contas a secção de controle está lá mais localizada. Então instalamos essas duas comportas. Com a primeira comporta conseguimos observar aí o que acontece com o nível de água montante da comporta.
em que eventualmente pode se formar mais prejudicante. Então, através do ajuste da comporta da jusante, vamos classificar possivelmente esse efeito que está aqui, a imagem, que é um ressalto hidráulico, vai se formar um pouco mais prejudicante, dependendo da altura da abertura aí da soleira da comporta. Vamos ver o posicionamento do ressalto, se estará mais prejudicante ou mais permutante. Então vai depender mais da abertura da comporta, considerando que a secção da jusante é a secção de controle. Então, ocorrido o ressalto aqui, vamos observar que numa primeira fase, em termos de traçado de linhas de energia, vamos ter a energia total nesse ponto que corresponde à altura de água somada à carga cinética. E depois temos aqui a abertura da comporta, nesta parte, que é representado pelo valor A. Este valor deverá ser fixado, dependendo do experimento. Poderemos fixar uma abertura, por exemplo, de 20 mm ou 30 mm, dependendo do experimento. Ok, na saída aqui da via líquida na comporta, teremos que determinar a altura de água na saída da comporta, que é determinada consoante o coeficiente de contração da via líquida da água e a abertura da comporta. O produto entre o coeficiente de contração e a abertura da comporta vai nos dar aquilo que é a altura da lâmina de água na saída da comporta. Então, na secção do ressalto, o que é que vamos fazer? Vamos quantificar o ressalto. Vamos classificar o ressalto consoante o número de fraude da montante do ressalto, que depende dessa primeira altura, antes do início do ressalto, e também depende da altura, a altura 2 nesse caso. As alturas 1 e 2 são chamadas de alturas conjugadas, não é? Então, a classificação do tipo de ressalto em algum momento vai depender do número de fraude da montante do ressalto, que vai ser determinada consoante a primeira altura conjugada. E não só, além de classificar o tipo de ressalto, vamos identificar os principais tipos de perfis de escoamento, que são curvas de Ragov, tem curvas tipo M, S, A, C, H. Então, são por aí 5 curvas, vamos identificar os tipos de curva. Quantificadas as alturas do ressalto, podemos criar uma aproximação, determinar de que consiste a determinação do comprimento do próprio ressalto. Depois vamos mostrar as formas de como isso vai ser feito. E para balanço das forças de inércia e de gravidade, tem aqui ondas de pressão nas laterais. No início da formação do ressalto, temos essa carga de pressão, que depende normalmente do peso específico e a altura na montante do ressalto. E a onda de pressão do outro lado vai depender do peso específico e a altura na jusante do ressalto. Normalmente, a altura da montante do ressalto é inferior que a altura. Vamos esperar depois de regularizar. Aqui de posicionamento desta comporta aqui, vou aproximar mais a montante do canal.
centro da abertura. Agora vou aqui puxar mais um pouco assim. Agora vou deixar um pouco mais acentuado. Vamos estar um pouco distanciado. É só preciso estar um pouco distanciado. Tem que ser um assalto afastado. Parece que já temos aqui o ressalto minimamente um pouco acentuado. Está muito para a montanha, está mais para o banco, está minimamente acentuado. Então já podemos aqui começar a fazer produções. O caudal, como eu disse, o caudal de 0,60 litros por segundo. Agora com este caudal vamos extrair todos os parâmetros possíveis para fazer uma demonstração na fixação. O que precisamos? Numa primeira fase, precisamos de carga abundante, a altura de água abundante. Vamos medir aqui a altura de água abundante. Para um caudal de 0,60 litros por segundo, temos uma altura aqui, uma vez que temos aqui a ponta que vem de 2,5 milímetros, temos 25 milímetros do bico, e aqui estamos na régua, estamos em 36. Então, temos 36 mais 25 mais 2,5 milímetros. Então, temos aqui aproximadamente 63,5 milímetros. E aí temos 63,5 milímetros. Então, para um caudal de 0,60 litros por segundo, temos a carga ou a altura de água a montante da comporta de 63,5 milímetros. Agora precisamos a carga da velocidade. Vamos medir a carga da velocidade no mesmo ponto que aqui a profundidade. Carga de velocidade, com o tubo de torto, temos aqui um valor aproximado. Carga de velocidade é medida a partir da superfície da água ao topo. Então, a leitura dentro do tubo que vai nos dar a carga de velocidade. Nesse caso é a velocidade ao quadrado vezes gravidade.
Então temos aqui, está entre 5 a 6. Aproximadamente é 0,5 milímetros. Carga de velocidade. Quer dizer, a velocidade ao quadrado vezes a gravidade 0,5 milímetros. Ok, o outro pormenor que precisamos, além da carga de velocidade, será energia específica e coeficiente de descarga. A energia específica ela depende basicamente da profundidade de água, como eu indiquei, que era de 65,5 milímetros. Então, a energia específica, a profundidade de água somada aqui a carga de velocidade obtida pelo todo, já temos energia específica. A energia específica é o somatório entre a profundidade de água e a carga de velocidade. Então, com esse resultado temos a profundidade, temos a carga de velocidade e já temos a energia específica. Então, com isso já podemos calcular o coeficiente de descarga para este caudal. Então, vamos fazer mais uma observação. Depois vamos ver a ilustração. Então, os procedimentos dizem que o caudal deverá ser baixado ou reduzido em estágios de 0,5 litros por segundo. Então, estamos em 0,6. Então, vamos tentar aqui baixar. Vamos baixar mais um pouco o caudal. Vamos ter uma outra leitura. Ok, temos um caudal aqui de 0,56 aproximado. 0,56 litros por segundo. E para o mesmo caudal repetimos o mesmo passo. Para este caudal também vamos fazer a medição da profundidade de água, a montante da comporta. Vamos precisar da carga da velocidade, a montante da comporta, e são esses dois dados que vão nos permitir calcular a energia específica da montante da velocidade. E também podemos aqui fazer uma experiência diferente, por exemplo, para o caudal de 0,56. Apesar de vamos ver aqui a carga de velocidade e a altura de água nesses pontos. Para o caudal de 0,56 litros por segundo, temos aqui a altura de água. Temos que estar aqui em 30 milímetros aproximado. 30 milímetros. Vou colocar aqui não tem muita agitação. Exatamente, 30 milímetros a altura de água. Então, o 30 vai ser somado com o 25, fica 55 mais 2,5 milímetros de bico. Então, ficamos com 57,5 milímetros. Essa é a profundidade de água. E a carga de velocidade é este ponto. Aproximadamente a 0,2 milímetros. Carga de velocidade 0,2 milímetros. Para o primeiro caudal, que era de 0,6 litros por segundo, tivemos a profundidade de 63,5 milímetros e a carga de velocidade 0,5 milímetros. Para o segundo caudal, de 0,56 litros por segundo, tivemos a profundidade de 57,5 milímetros e a carga de velocidade 0,2 milímetros. Então,
Essas duas cargas e duas profundidades é possível calcular as suas respectivas energias específicas. Então, talvez uma curiosidade aqui, pode-se fazer a medição aqui, vamos a dizer que temos aqui o ressalto hidráulico, ok? Ao correr, pode-se fazer uma medição aqui das profundidades, das alturas conjugadas do ressalto. Vamos medir a altura, por exemplo, da montante e da jusante do ressalto. Como eu havia dito antes, a altura da montante do ressalto é normalmente inferior em comparação com a altura da jusante. Vou medir aqui a secção da montante, onde temos aqui a onda de pressão. Temos uma altura aqui dada em aproximadamente 20 milímetros. Essa seria a altura 1 para o caudal de 0,56 litros por segundo. Temos a primeira altura no ressalto hidráulico, nesse caso é no estudo do ressalto hidráulico. Ok, chegando a essa fase, vamos agora mostrar como é que são obtidos diferentes valores aqui no quadro de observação. Temos a primeira coluna, o caudal. Os valores dos caudais são aqueles valores que foram registrados ao longo de várias observações. Carga da montante também já foi medida. Então, vamos começar por converter aqui os caudais em metros cúbicos por segundo. E na quarta coluna, vamos determinar a velocidade linear, considerando que já conhecemos aqui o caudal, a altura. Então a velocidade da montante pode ser calculada facilmente pela razão entre o caudal e a área. E a área desse caso será igual à largura do canal vezes a altura daquele ponto de redução. E essa secção da montante não é da garganta, por isso que vamos usar a largura da garganta. Vamos usar a largura do canal, que são 75 milímetros. Determinada a velocidade da montante, vamos calcular a energia específica. A energia específica aqui, vai depender da altura da montante e da carga de velocidade. Então, praticamente, é o somatório entre a altura da montante e a carga de velocidade. Esta aqui também pode ser obtida a partir de pitot ou mesmo de cálculo a partir de fórmula T. Aqui da energia específica, vamos calcular esta componente aqui, energia de 3 meios, que é este aqui. Também é usada essa relação lá gráfica para achar a relação entre o coeficiente de descarga e a energia específica. E por fim determinamos o coeficiente de descarga. O coeficiente de descarga, a partir da equação de caudal, aqui tem várias deduções aqui. Partiu-se por assumir que o regime é crítico e que for de igual a 1. Então, por ser crítico, a energia específica pode ser calculada desta forma: 3 meios da altura crítica. E a altura crítica é 2/3 da energia. Então, feita a igualdade, aqui obtém essa expressão da velocidade. Aqui é a velocidade na garganta, nesse caso, que é a secção que definimos como a secção de medição. Então, conhecida a velocidade, conhecida a área da secção da garganta, já medimos lá, dissemos que temos uma largura de 30 milímetros. Então, já é possível calcular aqui a vazão a partir deste ponto. Porque aqui a vazão vai depender da altura crítica. Substituímos aqui que é a altura crítica, substituímos aqui, em todo lugar onde tiver a altura crítica, e obtemos aqui a expressão caudal teórico. Então, para obter o caudal real, então multiplicamos com o coeficiente de descarga o caudal teórico, e no final a equação do caudal torna-se esta. Coeficiente de descarga, a largura da garganta, 2/3 da energia específica, 3 meses, vezes de gravidade. Porque esta largura também é conhecida
que são 30 milímetros. Então, fomos substituindo aqui, isolamos o C, que é o coeficiente de descarga, no lugar de largura da garganta, aqui substituímos por 30 milímetros. Então, substituído por 30 milímetros, temos uma expressão aproximada a esta para o cálculo do coeficiente de descarga. Então, esse é justo. Agora vamos começar a registrar aqui os valores. Acho que. Se eu posso registrar, vamos. Ok. Dando continuidade aqui, partindo do princípio de que já temos os caudais e respectivas cargas da montante, da altura de escoamento da montante, para cada ajuste que fomos fazendo lá no experimento. Então, primeiramente, convertemos aqui o caudal em metros cúbicos por segundo, que é na verdade só dividir por mil. Isto aqui, essa aqui é uma aproximação. Então, para todos os caudais, convertemos para metros cúbicos por segundo. E depois calculamos aqui a velocidade da montante, venturina, nesse caso, nessa secção da entrada, calculamos a velocidade. A velocidade vai depender do caudal e da área, a área molhada, nesse caso. Né? Então, o caudal para o primeiro estágio foi de 0,683 litros por segundo, corresponde a 0,0007 metros cúbicos por segundo. Então, dividido pela área, então a área vai ser a largura de fundo daquela secção vezes a largura do escoamento. Vamos a considerar a área molhada. Então, usamos esta fórmula aqui, calculamos a velocidade da montante. Então, o procedimento era seguido aqui, para todos os caudais, aqui, cada caudal, isso é a altura montante, cada caudal, a cada registro que fomos fazendo, por respectiva altura aqui, com base nesses dois valores, e a largura e o canal, calculamos aqui todas as velocidades. E na quinta coluna, aqui da quinta coluna, vamos aqui calcular a energia específica da montante. Na mesma secção da montante, aqui, determinamos a energia específica. A energia específica vai depender, na tabela aqui, vai depender da carga, da altura da montante e da carga de velocidade. Na verdade. Então, isso é calculado consoante esta forma, a altura da montante vezes a carga da velocidade da montante. Então, com a velocidade conhecida aqui e a altura montante conhecida, já é possível calcular aqui a energia específica da montante. Desde que convertam-se os valores aqui das alturas em média, porque a velocidade é metros por segundo e a energia reduzida-se aqui em metros. Então, somada a altura da montante, mais a carga da velocidade, não exatamente a velocidade, mas a carga da velocidade, obtemos aqui a energia específica. E depois temos outro parâmetro. Esse parâmetro, na verdade, está mais para ajudar a calcular o coeficiente de descarga. Podia-se calcular diretamente aqui, substituindo na equação do coeficiente de descarga aqui. Veja que o coeficiente aqui é obviamente a energia específica tem como potência 3 meios. Então, em vez de substituirmos a energia específica aqui, podemos pegar o valor aqui da energia específica já com aquela potência, substituir por multiplicarmos com 2/3 aqui e calculamos aqui o coeficiente de descarga. Então, essa aqui é a fórmula resumida da energia específica. Vejamos agora aqui, basta ter o caudal. Aqui é importante lembrar que se for para usar essa fórmula, o caudal tem que estar em litros por segundo e a energia aqui tem que estar em milímetros. A energia tem que estar em milímetros. Como pode ver aqui está aqui dividido por mil. Então significa que a energia tem que estar em milímetros. Então com o caudal em litros por segundo,
Essa energia deverá estar em milímetro, o que é que significa? Deverá ser 12,9 aqui, milímetro. Não, 12,9. A energia em milímetro é isto aqui. Devemos usar a energia em milímetro, que é de 55, aqui 54, 51, 48, 44, 41. Então, para cada linha aqui, calculamos o coeficiente de descarga de acordo com o caudal, de acordo com a altura, a velocidade aumentante, obtemos o valor de coeficiente de descarga específico para todos os tais que fomos experimentando. Então, basicamente isto. Depois de calculados os valores, já pode se calhar fazer a comparação aqui. Comparação não, ilustração gráfica, simulação gráfica. Por exemplo, o primeiro gráfico podia ser da relação que existe entre a energia específica e os caudais. Ia ter aqui energia específica, caudais e energia específica. Num outro gráfico podia simular, por exemplo, a relação entre energia específica, caudais e coeficiente de descarga. Desta forma. No mesmo gráfico. Aqui podemos ter caudais. Litros por segundo. Aqui até podia ser, por exemplo, a altura do montante. Pode ser em milímetros ou metros. Este lado aqui é de energia específica. Milímetros, por exemplo. O mesmo gráfico, porque aqui o que vai acontecer? A graduação pode-se usar a mesma, já que tem mesmas unidades, a graduação pode-se usar a mesma, mas cada uma das variáveis aqui vai depender de um certo caudal. Então, vamos ter a curva de energia específica em função do caudal, a curva da altura em função do caudal. E depois pode-se desenhar o gráfico, por exemplo, que relaciona o coeficiente de descarga, por exemplo, caudais, litros por segundo, e coeficiente de descarga. E depois discute-se os resultados, à medida que aumenta o coeficiente de descarga, o que acontece com o caudal. À medida que diminuímos a profundidade, aumentamos a profundidade, o que acontece com a velocidade, o que acontece com a altura, a energia específica e assim por diante. Terminamos os experimentos. Bons, fazemos a dimensão. Ok, vou inventar caudal e vamos estar no caudal para 0,58, 59. Vamos esperar para estabilizar um bocado, conseguir fazer uma boa leitura. Então, ok, aproximadamente 0,58. Então, agora o caudal é 0,58. Vamos ver qual é a altura atrás. Ali é 0,27, não é? Sim. Era preciso adicionar. Vou fazer a medição aqui da altura. É preciso adicionar a altura deste bico aqui, que são
25 mm. Então o que significa que através do homem 25 por mais 25, então temos mais ou menos 42. Para o segundo caso, para o quadrado 0,78 litros por segundo, temos uma altura de. Vamos ver. De aproximadamente 0,45. A primeira medição foi de 0,47 mm, a segunda medição de 0,45 para diferentes caudais. Então, essas medições vão ser várias vezes de forma a garantir uma boa leitura. Depois vamos lá para podermos calcular a energia específica da distância para cada altura obtida. Vamos determinar a energia específica, vamos determinar a velocidade, o aumento da montagem. O motor aqui, a velocidade, já dá para ver que a velocidade aqui, a carga de velocidade é muito pequena, quase aproximada a zero. O motor está a mostrar aí. Ela vai ser medida a partir de diferença entre o nível de água e o nível de água dentro do tubo. Depois calculamos o energia para montante e por fim terminamos o coeficiente de descarga. Então, com o coeficiente de descarga, ao cubo da montante, energia específica, também podemos simular resultados dos sistemas gráficos para analisar o efetivamente o produto do experimento para diferentes caudais e diferentes ângulos. Mais uma vez, estamos na simulação dos experimentos. Hoje vamos simular o experimento o terceiro experimento, nesse caso, que é a comporta. O objetivo do experimento é mesmo fazer uma análise comparativa no momento real em Rio, por exemplo, paragem, como é que o fluxo é controlado e como é que se faz a medição de vazão. Então, o uso da comporta vai nos ajudar aqui, uma comporta plana, vai nos ajudar aqui a sanar esse dúvida. Praticamente o objetivo essencial é fazer o controle do fluxo e medir o caudal. Então, as características deste momento que vamos observar na simulação, temos aqui uma figura ilustrativa do que vai acontecer após a simulação. Vou aqui mostrar a figura. Temos aqui um canal para o nosso experimento. O canal é retangular, a largura do canal é 75 mm. A princípio já existem procedimentos já traçados, que depois vamos mostrar, que servem para guiar o experimento, como é que o experimento deverá ser executado. Então, numa primeira fase é instalada a comporta plana na secção mais paramontante do canal, que é a secção onde o fluido entra, numa primeira fase. Instalamos uma comporta plana e mais para o fundo devemos instalar uma outra comporta, que é a comporta de controle de fluxo, porque afinal de contas a secção de controle está lá mais para a visão. Então instalamos essas duas comportas. Com a primeira comporta conseguimos observar aí o que acontece com o nível de água aumentante da comporta, em que eventualmente pode se formar mais prejudicante. Então, através do ajuste da comporta da jusante, vamos verificar possivelmente esse efeito que está aqui na imagem,
que é um ressalto hidráulico, vai se formar um pouco mais profusante, dependendo da altura da abertura aí da soleira do composto. Vamos ver o posicionamento do ressalto, se estará mais para jusante ou mais para montante. Então vai depender mais da abertura da composta, considerando que a secção da jusante é a secção de controle. Então, ocorrido o ressalto aqui, vamos observar que numa primeira fase, em termos de traçado de linhas de energia, vamos ter a energia total nesse ponto que corresponde à altura de água somada à carga cinética. E depois temos aqui a abertura da comporta, nesta parte, que é representado pelo valor A. Este valor deverá ser fixado, dependendo do experimento. Poderemos fixar uma abertura, por exemplo, de 20 mm ou 30 mm, dependendo do experimento. Ok, na saída aqui da via líquida na comporta, teremos que determinar a altura de água na saída da comporta, que é determinada consoante o coeficiente de contração da via líquida da água e a abertura da comporta. O produto entre o coeficiente de contração e a abertura da comporta vai nos dar aquilo que é a altura da lâmina de água na saída da comporta. Então, na secção do ressalto, o que é que vamos fazer? Vamos quantificar o ressalto. Vamos classificar o ressalto consoante o número de fraude da montante do ressalto, que depende dessa primeira altura, antes do início do ressalto, e também depende da altura, a altura 2 nesse caso. As alturas 1 e 2 são chamadas de alturas conjugadas, não é? Então, a classificação do tipo de ressalto em algum momento vai depender do número de fraude da montante do ressalto, que vai ser determinada consoante a primeira altura conjugada. E não só, além de classificar o tipo de ressalto, vamos identificar os principais tipos de perfis de escorrimento, que são curvas de Ragov, tem curvas tipo M, S, A, C, H. Então são por aí 5 curvas, vamos identificar os tipos de curva. Quantificadas as alturas do ressalto, podemos criar uma aproximação, determinar o que consiste a determinação do comprimento do próprio ressalto. Depois vamos mostrar as formas de como isso vai ser feito. E para balanço das forças de inércia e de gravidade, tem aqui ondas de pressão nas laterais. No início da formação do ressalto, temos essa carga de pressão, que depende normalmente do peso específico e a altura na montante do ressalto. E a onda de pressão do outro lado vai depender do peso específico e a altura na jusante do ressalto. Normalmente a altura da montante do ressalto é inferior que a altura. Ok, dando continuidade, demonstrar as características aqui do escoamento através desta figura. A seguir vem aqui a quantificação dos valores da velocidade, caudal, e possivelmente o coeficiente de descarga e alturas conjugadas de pressão. Então, na secção da veia contraída, logo à saída da comporta, pode ser estimada aí a velocidade. A velocidade contraída, nesse caso, vai ser igual ao coeficiente de redução da velocidade, raiz de 2 vezes gravidade, vezes a energia praticamente média, não é? Isso aqui é a energia média. A energia média seria a energia total subtraída da metade da abertura da comporta. Então, praticamente é isto que é a velocidade da energia média. Então, isto tudo vai nos dar a velocidade na veia contraída. Então, esse é um mecanismo que nos ajuda a tentar quantificar aqui aquilo que é o caudal. Então, conhecida a velocidade, conhecida a abertura da comporta e a largura do canal, já podemos aqui calcular a área que corresponde à abertura da comporta, que é o valor de A multiplicado por B, que é a largura do canal, e
E a área multiplicada aqui com a velocidade, já temos aqui a expressão para o cálculo do caudal. Temos a área vezes a velocidade. Na parte contraída, nesse caso, corresponde a essa expressão que já temos anteriormente aqui. E com essa expressão, podemos aqui deduzir, por exemplo, o que é a área. A área será igual ao coeficiente de contração multiplicada pela área praticamente da parte contraída do canal, que é A vezes B. Então, substituído o valor da área e substituído a velocidade que já tínhamos anteriormente, temos aqui a expressão mais completa do cálculo caudal, que depois também vai nos dar uma aproximação de cálculo do coeficiente de escala. Então, aqui tem os acessórios que serão usados com a experiência. Temos a comporta plana, nesse caso, slidescape, temos o medidor de profundidade, temos o tubo de pitote para medir a carga de pressão, temos uma segunda comporta que é normalmente utilizada mais a jusante do canal, né? Para fazer o controle do escoamento. Então, a seguir vamos para os procedimentos e execução do experimento.